Quarta-feira, 2 de outubro. O tema: Corações duros. Sinais, maravilhas e milagres por si só não provam que alguma coisa vem de Deus. Mas, por outro lado, quando esses milagres vêm de Deus, é perigoso nós o rejeitarmos. Vamos ver então a pergunta número 4. Que lições podemos aprender com a dureza de coração dos líderes em relação a Jesus e ao milagre que ele havia realizado? Vamos ler João 5, versículo 10 a 16. Então aqui fica primeiramente um alerta, né, pessoal? Bom, sinais, maravilhas, milagres, coisas que podem vir de Deus ou podem vir do Satanás. A Bíblia diz que ele tem poder, Satanás tem o poder de se transformar em anjo de luz para perseguir, para matar, para enganar as pessoas. Então, nós sabemos que os milagres então podem ser verdadeiros e vindos da parte de Deus, como também podem ser falsos e para enganar as pessoas. E essa é o nosso questionamento da lição de hoje. Quando os milagres vêm verdadeiramente da parte de Deus, então, quando a pessoa endurece o coração e acha que não é, isso é muito perigoso. E Jesus tentou revelar isso para os judeus. Então vamos ler João, capítulo 5, de 10 a 16, e vamos ver por que é perigoso endurecer o coração quando nós sabemos que o milagre veio de Deus. Então vamos ler o versículo 10. Pelo que disseram aos judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. O homem, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, ele mesmo me disse: toma teu leito e anda. E os judeus perguntaram: quem é o homem que te disse isso, toma teu leito e anda? Mas aquele que fora curado não sabia que era Jesus, porque Jesus se retirara, por haver muita gente naquele lugar. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, você foi curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então o homem se retirou e contou aos judeus que era Jesus quem o curara. Por isso os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Ou seja, eles não estavam se importando, os judeus, os líderes judeus, com um homem que foi salvo, que foi curado, mas sim por ter sido curado no sábado. E a ordem de Jesus foi que o homem fosse embora, né, levasse a cama dele junto. E os judeus estavam então começando a ter tanta raiva de Jesus que eles estavam procurando matar Jesus. Então, quando as pessoas têm um coração duro, né, em relação aos milagres de Jesus, isso é muito perigoso. E essa cegueira espiritual pode impedir, não é, que nós possamos ver como Deus age e como Deus realiza milagres diante de nós, para nós, certo? Quando Cristo se revelou
ao homem que havia sido curado, ele imediatamente foi contar para os líderes judaicos que tinha sido Jesus que tinha curado ele. E nós podemos assim imaginar o quê? Que seria um momento perfeito para as pessoas louvarem a Deus. Nossa, um homem foi curado, ele foi liberto. Mas isso não aconteceu. Ao invés disso, esses líderes procuraram perseguir Jesus. Por quê? Porque ele fazia as coisas no sábado. Lá entre os judeus, algumas curas, né? As curas elas não eram novidade, né? As curas eram permitidas sim no sábado, mas apenas se fosse um caso emergencial. Aquele homem estava paralítico há 38 anos. Portanto, a sua cura não se tratava, no entender dos líderes judaicos, que aquilo era uma emergência. Além disso, por que haveria necessidade daquele homem carregar o próprio leito? E isso deixava os líderes judeus muito contrariados. Alguém que tinha o poder divino para realizar tal milagre também deveria saber se era permitido levar um leito para casa ou não no dia de sábado. Era isso que eles pensavam. Se Jesus é o Messias, por que ele está quebrando a lei do sábado, né? Mas Jesus estava tentando conduzir aquelas pessoas para as verdades bíblicas mais profundas, para abrir o entendimento deles. Então existem regras e existem regulamentos, mas que são humanos, né? E por serem humanos, não tem nada a ver com a lei de Deus. Então, aquilo que eles criaram de tradições na cabeça deles, os líderes judaicos, acabava então fazendo com que a lei de Deus e a verdadeira espiritualidade, que é a gente se dedicar a amar o próximo, ajudar as pessoas, seja que dia que for da semana, sendo emergencial ou não. Então, os líderes não tinham a mente aberta para isso. E Jesus queria então mudar a mente deles, fazendo algumas coisas que iam contra as ideias dos líderes judeus. Pergunta número 5. Até que ponto as pessoas podem ficar com o coração endurecido, apesar de muitas evidências? Então nós vamos ver por que uma pessoa fica ali teimosa, não quer abrir o coração, não abre o coração para Deus, mesmo tendo provas sobre isso. É isso que nós vamos ver em João, capítulo 9, de 1 a 16. Vamos ver o que ocorreu nessa passagem. A cura de um cego de nascença. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os discípulos lhes perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E dito isto, Jesus cuspiu no chão e com a saliva fez um lodo e untou com aquele lodo os olhos daquele cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. E o homem cego foi e lavou-se. Quando retornou, ele voltou enxergando. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto quando mendigo
lhe perguntavam: não é esse aquele homem que estava mendigando? Uns diziam: é ele. Outros: não, se parece com ele. E eu, o rapaz mesmo, respondia: sim, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como seus olhos se abriram e você voltou a enxergar? E ele respondeu: Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Foi o que eu fiz. Fui até o tanque e lavei-me. Depois disso, voltei a enxergar. E daí eles perguntaram novamente: e onde está ele? E o homem respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele homem que estava cego e foi curado. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos ao cego. Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe como aquele homem tinha voltado a enxergar. E respondeu-lhes: pôs lodo nos meus olhos, mandou eu me lavar no tanque, e agora eu estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E outros diziam: como pode um homem pecador fazer um milagre desse? E havia dissensão entre eles. Ou seja, os líderes religiosos, eles ficavam questionando o homem que era cego, como que tinha acontecido aquelas coisas com ele. E ele repetia. E um grupo de pessoas falou assim: como que pode fazer um milagre desse no sábado? Se ele fosse de Deus mesmo, ele não faria isso no sábado. Aí um outro grupo de pessoas falou assim: mas como? Que se esse homem não é de Deus, se referindo a Jesus, ele ia fazer um milagre tão grande desse. Então, algumas pessoas creram e outras continuaram firmes, desacreditando totalmente do poder de Deus que estava sobre Jesus. Então, aqueles líderes religiosos, eles estavam espiritualmente cegos. Eles não queriam enxergar. Então, o coração deles mostrava, pela atitude deles, que eles estavam corrompidos. E essa crença, que eles tinham, que era errada, que o Messias viria libertar o povo de Israel da opressão de Roma, naquele momento, eles estavam pensando que o Messias que viria era para ser um libertador. Mas eles não contavam que Jesus era um Deus de amor e quando ele veio para a terra, ele não veio para tomar o trono, não é? E tudo isso levou esses líderes religiosos a rejeitarem a verdade que estava ali, bem visível diante deles. Então, nós temos aí, pelos versos bíblicos, essa história da cura deste cego e os judeus, os líderes judaicos, se posicionando contra Jesus. E mais uma vez, em vez de um motivo de louvar a Deus por um homem ter sido liberto, curado, eles estavam ali remoendo o ódio contra Jesus, porque Jesus trabalhou, entre aspas, no sábado, fez lodo, curou um homem. Então, assim, quando o coração das pessoas, o meu ou o seu, também pode socorrer conosco. Quando a gente se fecha à verdade de Deus, aquilo endurece o nosso coração de tal forma que a gente, em vez de ver os milagres de Jesus, a gente se torna críticos e incrédulos, não acredita em nada que vem da parte de Deus. E isso vai levar a gente a um caminho sem volta, que é o caminho da perdição. Que nós possamos hoje ter essa decisão de crer no milagre de Jesus, pedir a Deus para ampliar a nossa compreensão daquilo que Ele faz e de quem Ele é,
porque Deus nos amou de tal maneira que quer nos salvar e não deixar cada um de nós com o coração endurecido. Que Deus possa entrar no meu e no seu coração e fazer uma obra de salvação. Deus abençoe.